Opa, olá, boa noite. Nós estamos chegando nesta segunda-feira, hoje são 9 de março de 2020, com mais um Horizonte Esporte e temos muitos assuntos a serem falados, debatidos aqui com essa bancada sensacional. Já tem mais jogo aí, jogo não acaba mais, quarta-feira tem Copa do Brasil, para Cruzeiro, América, só não tem para os outros. Daqui a pouco, é só depois da vinheta. Rodou a vinheta, a gente volta, beleza? Até já. Olha só, grande abraço pro meu amigo ex-zagueiro do passado, né? Ex-zagueiro. Comentarista do presente, meu parceiro Vanderlei Menezes. Um abraço, boa noite, Vanderlei. Boa noite, Ramon, boa noite, telespectadores, a nossa equipe, companheiros de bancada, mais um Horizonte Esporte. Secretário de Esportes da Prefeitura de Florestal, uma das prefeituras mais sérias do estado de Minas Gerais. Aelton Aleixo, boa noite. Boa noite, Ramon, os companheiros da bancada, todos do estúdio, você de casa. A bola rolou no final de semana, vai rolar no meio da semana e nós vamos tocar a bola por aqui. E vou ser franco para você, todas as prefeituras de Minas, se tivesse um prefeito igual Antônio, a situação era muito diferente. O cara é bom de serviço. O cara é bom de serviço. Bom, mais um parceiro conosco essa noite, trabalhou no jogo de ontem também. O Aelton foi só para cornetar. O Flávio Almeida foi para trabalhar. Um abraço, Flávio, muito obrigado pela presença, boa noite. Um abraço, Ramon, um abraço, meu amigo Aelton, Vanderlei, a você de casa. A gente, mais uma vez, para falar de... O clássico sempre tem muita coisa para falar, né? Agora, uma coisa nós não vamos falar hoje, da arbitragem. Ah, meu Deus me livre. O homem falastrão. Eles te assistiram outro dia lá, seu pessoal, viu o programa? Sim, sim. A turma agradeceu bastante. Ah, então tá. Olha, eu sinceramente, o juizinho chato, cara. Chato e como é que é? O primeiro tempo dele foi de lascar o cano, autoritário, Vanderlei. Isso não é? Eu imagino pegar um cara igual você na sua época. Você não precisa... Era um perigo. Você não precisa ter algumas atitudes para mostrar autoridade. A autoridade... Tinha um juiz na minha época, era Santiago, né? Maurício José Santiago? Nossa, que juiz, hein? Maurício José. Maurício. Sabe como é que fazia, amor? Ele tinha categoria, Vanderlei. Não, ele vinha correndo assim, você saía, você dava burdoada, ele chegava assim, aqui, você acha que você tá por cima, né? Já tem pra você, viu? Ele conversava o tempo inteiro. Mas com educação. Com educação, não brigava. A hora que você via, você estava fora, você estava agradecendo ele. Mas, velho, lembro demais. Maurício... Entendeu? Então, eu realmente assustei com as atitudes dele. Mas... Tinha hora que ele fazia umas atitudes e falei, por que isso? Aquilo é uma agressão, né? Irrita o jogador, estressa o jogador. Eu fico pensando no seu tempo. Gesticula demais, né? No seu tempo, eu acho que não sei se você ia aguentar, não. Chamava a atenção do jogo para ele, Abel jogando, né? Brito jogando, eles enfiavam a mão no pé do ouvido dele. Mas muito falastrão, não gostei da arbitragem dele, mas não gostei, né? Não tem nada a ver com relação ao placar, certo? Mas é a maneira que ele se comportou no Clássico. Muito aparício, mas muito. Para mim, horroroso. E um bom juiz, né? Ele não é mau juiz. E se a gente puxar pela memória, o Carlinhos já tinha advertido aqui no meio da semana. Falou na sexta-feira. Né? Falou aqui, fica tranquilo, faz o seu jogo, apita com seriedade, faça a sua parte. O Carlinhos já tinha avisado. Exatamente isso que o Carlos Cruz falou aqui na sexta-feira. Exatamente isso. Bom, antes da gente entrar diretamente na discussão do Clássico e falar do líder América, tem que falar, deixa eu passar o zap para você. 99642-8473. Repetindo, 99642-8473. Pode mandar agora a sua mensagem de texto, mas, por favor, coloque o seu nome e o seu bairro, beleza? Bom, um trabalhou no jogo, o outro foi lá assistir, quem vai para assistir fica até mais tranquilo. Vanderlei também, com certeza, acompanhou atentamente o jogo. Eu vou começar com o Vanderlei, vou deixar os dois que estavam no Mineirão em loco. E aí, Vanderlei, o jogo em si para você, de que forma você analisa
o clássico de ontem? Ô, Ramon, o Atlético, na minha opinião, ele não fez mais do que a obrigação de sair vitorioso da partida. É o melhor time, né? No momento. Tem mais tempo junto. Mais tempo. Teve mais tempo para treinar. Ele estava muito mais apto a disputar esse clássico. Já o Cruzeiro, todo mundo esperava uma forma negativa, né? Esperava que os meninos não dessem conta. E eu falei aqui na sexta-feira que eu tinha absoluta certeza que nenhum deles tremeria. E não tremeu. Não tremeu. E julgaram e mostrou o que eu percebi hoje no encontrando com os amigos e que isso é a minha visão. E todo mundo que eu encontrei, alguns cruzeirenses, por incrível que pareça, satisfeito. Com mais esperança. Que agora eles viram que a coisa pode mudar, né? Mas foi um clássico de força. Nós não tivemos aquele grande clássico, mas teve emoção. Então, realmente, para o torcedor foi ótimo. Foi um final de sábado que o torcedor encheu a alma. E um gol daquele do Otero deixa qualquer equipe, ou tanto se fosse a do Cruzeiro, que quase fez um idêntico, né? Que o Edilson, né? Bateu a falta. Sim. Foi poucos minutos antes. Se faz o gol ali também, era outra festa, né? Claro. Não tem dúvida. Então, mas foi muito bom. Acho que as equipes precisavam, o Minas precisa acontecer para que a coisa desenrole com mais facilidade. Eu tenho comigo, não sei a opinião dos dois que eu quero ouvir, do Flávio e do Aelton, que o Cruzeiro fez a melhor partida dele no segundo tempo para mim. A melhor partida dele, mas eu classifico de 1 a 10, eu dou 8,5 para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo. Também. Sem tremer, igual o Vanderlei destacou isso na sexta-feira. Aquele volante, como é que chamou? Jadson, jogou pra caramba. Muito bom jogador. O que está matando, eu não sei o que está acontecendo, o Maurício é que caiu de produção. O Maurício caiu realmente de produção. Agora, vejam vocês, o Cruzeiro já havia jogado no domingo. O Atlético teve a semana toda de folga, só falando em treinador, não sei o quê. O Cruzeiro teve que jogar na quarta-feira, lá em Varginha. Voltar no outro dia, jogou na quinta, né, em Varginha? Foi na quarta? Na quarta-feira. Voltou na quinta. Voltou na quinta-feira, chegou de tarde, teve que dar folga. Teve aquele encontro na sexta-feira para jogar no sábado. Às vezes assim, foi a televisão que marcou o jogo passado. Aquilo ali foi uma baita sacanagem. Aquele jogo teria que ter sido realizado ontem, domingo. Domingo. E vai acontecer de novo. Que fosse a televisão que é a dona dos direitos. Depois da... Se a federação entrasse na parada, os lances estão por aí. A federação ia convencê-los de que estavam cometendo uma injustiça com um dos seus filiados. E nada disso aconteceu. Aí estão os lances. Flávio Almeida, você esteve lá e para você, esse centroavante que entrou, esse cara é bom jogador, esse menino que fez o gol. O Thiago, ele é bom jogador. Na minha opinião, olha só, nesse lance que a gente está vendo agora, o lance até um bonito gol do Igor Rabelo, para mim o Cruzeiro falhou em 2 oportunidades e, claro, se não tem falha, não tem gol. Mas o Otero conseguiu fazer aquele arremesso que vai no ângulo do Fábio, e aí concordo muito com a sua fala agora há pouco, quando você disse que o Cruzeiro fez um ótimo segundo tempo, e fez, sim, para mim, o melhor tempo de jogo que o Cruzeiro fez até aqui na temporada foi no segundo tempo contra o Atlético, e talvez a imaturidade, aquilo que o Adilson cobra dos jogadores, da turma não correr da forma que vem, de repente, correndo, que ele está corrigindo isso dos meninos. Se não tivesse pelo menos 4 jogadores corrido para cima do Tardelli, talvez o Otero não tivesse ficado desmarcado e aí ele não teria oportunidade de chutar aquela bola. Justamente, Flávio, aí é que eu falo a respeito do treinador. Que culpa ele tem nisso? Lá dentro... Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área. O Tardelli e o Casares, né? Todo mundo foi em cima isso aí dos dois. É uma questão... E deixaram o Otero sozinho. Ali é falta de experiência mesmo. É uma questão de atitude do jogador dentro do campo, não, Vanderlei?
O treinador aí não pode fazer nada, ele não tem como fazer. Ali, dos jogadores que são no meio de campo, que eles vão correndo assim, um tinha que olhar para trás e falar assim, vai que eu fico. É isso aí. Né? Isso é coisa que resolve lá dentro, né, Elton? E você, como é que você analisa? Você está vendo os melhores lances? Esse lance aí, ó, o Savarino, para falar um pouquinho do Savarino, ele foi uma grata surpresa nesse jogo de ontem. Esse lance do Marcelo Moreno, inclusive, se fosse gol, seria falta. Seria falta. Ele subiu apoiando Ele subiu apoiando o cruzamento. Ia dar uma polêmica muito grande, porque o juiz mandou o jogo seguir. Agora, esse gol aí do Igor, viu? 4 na marcação. Não. É básico. Aí eu falo para você, tem certas coisas no futebol que é básico. Tem que ter um homem na trave. No primeiro pau. Tem que ter um homem ali. Se tem esse homem ali, acabou. E esse homem que deveria estar ali é o Edilson, que é experiente. Né? Que defesa essa do Fábio, hein? Tá louco, rapaz. Pois é. Agora, eu senti, não adianta, eu sou saudosista, eu senti muito. Isso aí também, para mim, foi um erro de marcação do Igor Rabelo, né? Deixou o garoto do Cruzeiro cabecear tranquilo. É bom, São Paulo. E a bola era defensável também. Eu acho que o Vitor ali, ele deu uma comida de mosca e poderia ter defendido a bola. O Gabriel falhou bastante. E não foi só esse lance que a gente tá vendo, informações diz que o São Paulo já deu a declaração seguinte, viu muita raça, correria, mas futebol que é bom mesmo, viu não? Eu não vi isso que o São Paulo viu, não. Eu achei que foi um jogo fraco, muito ruim. Não, ele falou que não viu futebol. Ah, bom. Ele disse que teve muita luta e pouco futebol. Vi muita luta e muito pouco futebol. Agora, a coisa que me esses deixou... dois jogadores aqui, ó, não precisava ter chegado. O João Lucas, que corre ali sozinho, sem ninguém para marcar, olha. E essa bola era indefensável também. Agora, não tinha pega pro Fábio. A gente, como diz Se é um Dida, por exemplo, nem pulava. Tem que dar César o que é de César. Porque você não pode tirar o mérito num chute de um camarada. Não tinha defesa, não. De forma nenhuma. Não é possível. Talvez seja um dos maiores chutadores do mundo hoje, esse rapaz, que ele não erra o alvo. O goleiro tem que se virar para defender bola. Aliás, o Fábio já havia feito uma defesa espetacular dele, não foi isso? O Fábio fez uma grande partida. Duas, três defesas em chutes do Otero. Uma ele conseguiu encaixar numa outra bola no primeiro tempo ainda. Aliás, no segundo tempo. Ele espalmou, conseguiu evitar e concordo muito com você. O Otero, ele lembra muito aquela qualidade do Marcelinho no chute de longa distância. Mais ou menos. Só que ele bate mais forte. Ele tem mais potência. O Marcelinho tinha colocação da bola. Ele conseguia colocar a bola no ângulo, etc. Em que pese esse chute do Otero ter ido no ângulo. Mas a potência do arremesso do Otero é uma coisa espetacular. O que eu não entendo, às vezes, é o seguinte, Vanderlei e Flávio. Essa vibração parece que ganharam um campeonato brasileiro, alguma coisa nesse sentido. O Fábio hoje, você sabe o que eu não entendo? Mas de uma certa maneira, não deixa de ser, a gente comentava aqui, se o Atlético não ganha esse jogo, ia ficar difícil. O Atlético, pelo menos, ele se salvou, né? Tirou um peso das costas, Tirou, né? Não, porque vem jogando mal Atlético, e não jogou bem ontem também, não. Ele tem um jogador que acertou 2 chutes impressionante. Hoje cedo teve até uma entrevista, eu quero chamar a atenção, foi hoje, segunda-feira, do goleiro Fábio. O melhor goleiro do Brasil, para mim, disparado. Esse pega mesmo. E o Cruzeiro dificilmente terá um goleiro igual. Olha o que falou o Fábio hoje, lá na Toca. A gente quer vencer como se fosse uma partida importante, mas não como se fosse uma conquista de título, né? O Cruzeiro ganha um clássico, não é comemoração de título, né? A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, né? Então, quando o Atlético ganha, né? A gente viu a comemoração que eles fizeram, né? Entraram em campo, só faltou a volta olímpica, né? Mas para o Cruzeirense é normal isso aí, vencer um clássico, tá na história aí. Conquistas que são comemoradas são títulos importantes, bicampeonato da Copa Libertadores, hexa da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, e aí vai, né? Isso aí que o torcedor do Cruzeiro comemora. O nosso foco que é fazer um bom jogo, independente da competição, e ter essa constância, né, dentro dos jogos, para que a gente possa cada vez mais passar confiança ao nosso torcedor, a equipe ir se preparando para as dificuldades do Campeonato Brasileiro. E nada como a terceira fase já da Copa do Brasil, onde são 2 jogos, né? Jogando em casa e fora, onde você vai encontrar bastante dificuldade já com essas equipes que, e muitas delas ou estão jogando a própria série B, ou outras que jogam a Série A. Então, são confrontos que com certeza gera mais dificuldades e também gera
dentro da nossa equipe uma evolução, se a gente fizer tudo que é determinado e focado no nosso melhor. O Fábio só esqueceu duas coisas, Fábio. Da Supercopa, que o Cruzeiro foi... Ganhou também, viu, Fábio? Vice-campeão do mundo também, Fábio. É uma coleção de títulos, uma coisa... E faltou realmente a volta olímpica ontem, né? Porque, não tinha como dar a volta olímpica, tinha? A gente só título, não alguma coisa? A gente não tira a razão do Fábio, até porque ele realmente tem que jogar para a torcida dele, ele tem que valorizar o torcedor do Cruzeiro. Sim. Agora, mas ele não exagerou em nada, não? Com certeza. Agora é o seguinte, o que teve no sentimento do atleticano ontem era só um detalhe. Se o Atlético perde esse clássico, acabava esse primeiro semestre o Atlético. Foi sábado, ano, né? No sábado. Porque o Atlético, pode ser o último jogo, né? Exatamente, porque o Atlético, esse início de ano, está uma draga. Está um time muito ruim. Não ganhou nada ano passado. Foi eliminado por Afogados. Ontem, inclusive, no sábado, a torcida, então, fez uma coreografia até interessante lá. O Flávio estava no Mineirão, ele viu, né? Sim. E uma pena a torcida não ser dividida nessa história só de 10%. É uma coisa terrível. Estão acabando com o futebol. Então, era necessário mesmo, né, que o atleticano comemorasse. E o Fábio está certo, tem que valorizar os títulos do Cruzeiro, a grandeza do Cruzeiro, porque se for medir pelos títulos, o Cruzeiro é um dos maiores do Brasil mesmo. Não é discussão, não. Não tem discussão. Não tem conversa. Não conversa, Vanderlei. Ou tem? Não, mas aqui, para qualquer um dos dois, uma vitória é uma vitória. Ganhar do Cruzeiro, do Atlético é muita emoção. E para o Cruzeiro também. Se o Cruzeiro ganha ontem, hoje estava uma loucura também. Não, né? Aquela bola do Edilson que quase entrou, então, era de virada. Eu acredito seria virada. E aí, o que o Fábio emocionalmente. O que o Fábio falou, ele realmente foi um desabafo, que realmente... Ele falou com muita calma, Vanderlei. Não, eu sei, Ramon, mas o que a gente percebe é que não está sendo fácil para o Cruzeiro. Então, eu chego assim para os jogadores, principalmente igual o Fábio, né, o próprio Edilson, o Léo, esses jogadores, eles estão... Eu imagino o desespero que dá nessas pessoas, nesses jogadores, para que mostre a evolução do Cruzeiro, entendeu? Nós vamos, até depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso, que você chamou muita atenção na sexta-feira e afirmava aqui que os meninos não iam tremer, não tremeram. Na verdade, o Atlético enfrentou o Cruzeiro Esporte Clube com 6 juniores, juvenil. E o Melani acertou, hein? E o Melani acertou no placar. O meu era 1-1, desses 6 juvenil que atuaram ontem, tem neguinho ali que vai longe na bola. Melani acertou, ele falou, o Cruzeiro vai fazer um gol, vai perder 2-1. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.